Olá, oitavo ano, tudo bom com vocês? Eu sou Samantha, professora de Geografia, e hoje nós vamos falar sobre os indicadores socioeconômicos. Bom, mas antes eu gostaria de pedir desculpas, né? Iniciar pedindo desculpas a vocês pelo atraso considerável do vídeo. Tive problema com o computador essa semana, não foi fácil. Só agora, hoje é dia 19, eu tô gravando hoje, vou postar hoje. Hoje tem reunião, então assim, não foi uma semana fácil, mas estamos aqui. A semana não acabou, não é isso? Pronto, eu quero avisar inicialmente a vocês que houve uma mudança no horário da aula. Só no tempo da aula, na verdade, né? Antes as nossas aulas eram de 50 minutos e a partir de ontem, dia 18 de março, ela vai passar a ser de 30 minutos, tá certo? Então tá aqui para vocês terem noção de como vai ser, né, esse movimento das aulas. E diante disso, eu aproveitei para fazer o seguinte. Bom, deixa eu explicar uma coisa para vocês. Geografia tem 2 aulas com vocês por semana. A primeira é o vídeo e a segunda é a aula online, né? A aula no Meet. Então, a primeira é uma aula assíncrona, né? Que a gente faz aí à distância. E a segunda é uma aula síncrona, que a gente faz junto. Eu tava com dificuldade de inserir todas as minhas turmas na quinta e na sexta. Eu tava juntando uma turma na outra, sempre negociando com outros professores. Mas agora com a redução de horário, eu tô vendo a chance de ampliar um pouquinho só na quinta e na sexta. Então, na quinta e na sexta, ao invés de 5 aulas de geografia, eu vou dar 6 e vou incluir aí o pessoal do sexto C na minha sexta aula de geografia e o sétimo D na minha sexta aula de geografia. As outras turmas não, já estavam no horário, exceto o oitavo C. Eu tô com o oitavo C sempre negociando com a outra professora para ficar com vocês na quinta aula da sexta-feira, tá? Então, na próxima semana a gente vai se ver para fazer essa aula na quinta aula da sexta-feira, mas essa turma é a única turma que não tá fechada. Todas as outras turmas, oitavo A, oitavo B, oitavo D, todas estão com horário já estipulado aí, ó. Toda quinta-feira de 1h30 eu tenho encontro com o oitavo A. Toda sexta-feira de 3h10 eu tenho encontro com o oitavo B, tá? Deixa eu ver. Toda quinta-feira de 3h10 eu tenho encontro com o oitavo D. Só o oitavo C, que por enquanto vai ficar na sexta-feira de 13h40, né? De 13h40, mas pode mudar. O oitavo C sempre vai ficar assim, esperando eu avisar o horário para vocês. Printem a tela, guardem o dia e o horário da sua turma. E 5 minutos antes eu vou estar postando o link no Google Meet para vocês entrarem online comigo, tá bom? Hoje, dia 19, às 7h30, vai ter reunião, tá? Entre a escola e a família. Então, você, pai e mãe responsável, se deseja conhecer, deseja saber de mais alguma coisa da escola, aproveita a oportunidade de estar participando dessa aula no Google Meet, tá bom? A nossa aula continua sendo sobre os indicadores socioeconômicos. A gente encerra esse assunto hoje aqui. E vamos começar falando sobre expectativa de vida, tá? Expectativa de vida é o mesmo que longevidade, que significa o tempo que uma pessoa pode viver em determinado país. Aqui no Brasil, a expectativa de vida em 1940 era de 45 anos, mas já em 2018 foi para 76 anos. Quando eu sei que o país ele tem uma longevidade, né, bem distante, assim, uma expectativa de vida longa, significa que esse país tem alguma coisa de bom, né? Tem um país que as pessoas vivem mais de 70, 80 anos, ele deve ter alguma coisa de bom. Então, esse é um indicador muito importante para entender se aquele país ele é, ó, tranquilo. Hoje o Brasil tem uma população idosa em crescente, tá? Em ascensão. A população idosa do Brasil está em ascensão. Cada vez mais a gente tem pessoas idosas saudáveis, né, entre nós. E que essa população precisa ser ouvida e precisa ter políticas públicas voltadas para elas, tá? A expectativa de vida ao nascer no Brasil. Olha aí, em 1940 era de
mulheres 48 anos, homens 42 anos e a média de todos era 45 anos. Já em 2016, chegamos aí a mulheres com 80 anos, homens com 72 anos e uma média de 75 anos, tá? O Brasil, ele aumentou a sua expectativa de vida bastante, né? Saindo de 45 para 75, assim, no intervalo de tempo aí de 50 anos, tá? E é possível que essa expectativa de vida continue aumentando. As regiões com a maior expectativa de vida é o Sul e o Sudeste, sendo Santa Catarina com a maior expectativa de vida do Brasil, que são 78 anos, quase 79, tá? Homens e mulheres têm expectativas de vida diferentes, não é só no Brasil, é no mundo inteiro, porque mulheres costumam ir mais com frequência ao médico, fazem mais exames de prevenção e acaba prevenindo uma série de doenças e quando descobre a doença, descobre na sua fase mais inicial. Diferente dos homens, que infelizmente, isso não é só no Brasil, em vários lugares do mundo, vai menos ao médico, né? Não faz uma saúde preventiva, não está todo o tempo fazendo exame. Então, acaba que a população masculina vive menos do que a população feminina. Aqui nesse dado, por exemplo, uma comparação entre os anos de 2000 e 2005, a população feminina, ela sempre está se destacando, assim, né? Com relação à masculina. Bom, no mundo, tá? A expectativa de vida no Japão é de 82 anos, 82,7. Na Islândia é de 81,8. Na França, 81,2. Canadá, 80,7. Então, esses são os 4 países com a maior longevidade do mundo. O Brasil está em 19º nessa colocação. Esse dado, ele ainda coloca o Brasil com 73,17. Pode ser que esse dado seja aí dos anos de 2013, 14, porque os dados mais recentes já colocam essa faixa etária aí para 75, 76, tá bom? Mulheres vivendo, olha, em 2009, né? Esse é de 2009. Mulheres aí com uma expectativa de vida bem relevante, né? Quase 7 anos a mais do que homens. Bom, agora vamos falar de taxa de analfabetismo. Mas antes, deixa eu dizer só uma coisa. Quanto melhor for a política de saúde pública do país, melhor ou maior vai ser a sua longevidade, beleza? Agora vamos falar das taxas de analfabetismo. Ainda tem pessoas analfabetas no Brasil? Infelizmente sim. Infelizmente sim, né? Ainda tem muitas pessoas analfabetas no Brasil, ou que não sabem ler e escrever, ou que sabem ler e escrever muito pouco, ou que são capazes de ler, mas não conseguem entender o que leem, que são os analfabetos funcionais. Eles leem, mas não entendem o que estão lendo. Infelizmente, o nosso país é cheio, né, de pessoas com essas dificuldades. Isso é horrível, porque isso demonstra a fragilidade educacional do país. E a gente viu na aula passada que quanto mais for frágil a educação de um país, pior vai ser a economia dele também, né? A economia acaba sendo complicada porque as pessoas não têm bons empregos, não têm bom trabalho. É um país que a população pobre fica muito numerosa, a população vulnerável fica muito numerosa. Então, sim, infelizmente, muitos analfabetos no Brasil. Vale ressaltar que mesmo tendo muito, ainda como é que eu posso dizer? São muitos, mas reduziu muito ao longo do tempo. Em 1940, mais de 50% da população, né, 56% da população era analfabeta no Brasil e esse número caiu assim vertiginosamente, chegando a 2010 com a população de 9,6%. Então, sim, houve uma redução muito interessante, mas esse 9,6% ainda é muito. E lembrando que analfabetos, né, que não sabe ler e escrever. Lembra que eu falei para vocês, existem aqueles que leem, mas não entendem o que falam, e é o mesmo que não lê, né? Que aí o índice é bem maior. Bom, entre 2011 e 2015, o Brasil saiu de 8,6% da população para 8% da população ainda analfabeta, tá?
As taxas de analfabetismo por região é que chamam mais atenção. O Nordeste hoje concentra o maior número de analfabetos, aí 16,2%. E isso é complicado porque isso remete, né, que a região Nordeste é uma região muito pobre, tem um sertão muito pobre, um sertão que passa fome. E aí a gente remete, não, a gente consegue relacionar, né? A gente consegue relacionar essa questão econômica à questão educacional. O número de adultos analfabetos nos países é o seguinte: a Índia, né, sendo aí o destaque, né, em quantidade, né, mais de 287 milhões de adultos analfabetos. Aí vem a China com mais de 52 milhões, o Paquistão com mais de 46 milhões, a Nigéria com mais de 41, o Egito com mais de 15 milhões, o Brasil aí ocupando o 8º lugar, né, nos países que mais tem pessoas analfabetas. Aí vem a Indonésia e o Congo, né? Então, no Brasil, existe aí cerca de 14 milhões de adultos analfabetos. Isso precisa mudar, tá? E quando a gente pensa na população jovem, a gente fica bem impressionado. Porque quando a gente fala de adulto, a gente está incluindo aqueles idosos, né? Que não estudaram, pessoas assim com mais idade, que não tiveram chance de estudar, tiveram que trabalhar muito cedo e tal. Mas quando a gente pensa em jovens, a gente fica realmente reflexivo, porque existe uma população de 115 milhões de pessoas entre 15 e 24 anos que não sabem ler e não sabem escrever. E isso é muito complicado. Isso é um dado recente, 2017. Então, eu estou falando de 115 milhões de pessoas entre 15 e 24 anos que não sabem ler. E isso é complicado, isso precisa ser pensado, né? Refletido. O número de matrículas no ensino superior, pessoas que fazem faculdade, aumentou no Brasil. De 2005 para 2018, a gente saiu de 4.626.740 matrículas para 8.450.755 matrículas, sendo então assim um valor relevante, quase o dobro, né? Ainda precisa de mais, ainda precisa aumentar o número de pessoas que iniciam o ensino médio e concluem a faculdade. Ainda é muito distorcido, né? Para cada 10 pessoas que iniciam o ensino médio na rede pública do Brasil, 1 ou 2, no máximo 3 concluem a faculdade. E isso precisa mudar, tá? Vamos mudar aí porque todo mundo tem que ir para a faculdade, todo mundo tem... Não é que tem que ir, mas as pessoas têm que realizar o sonho que tiverem. Se for fazer faculdade, que faça. Se for fazer curso técnico, que faça. Mas tem que ir. A gente não pode parar ali só na escola. A gente tem que avançar um pouco mais, beleza?